E aí, concurseiro fono, vamos realizar 3 questõezinhas, né, nesse vídeo. Então, aproveitem 3 questões de voz que eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos lá, resolver estudar para os concursos públicos. Por enquanto, os concursos teve alguns que deu uma parada, mas tudo bem, isso faz parte. Então, é o momento da gente estudar cada vez mais, se organizar para que quando esses concursos voltarem, né, as suas inscrições, né, e as provas, a gente está preparado. Então vamos lá? Vamos fazer a primeira questão lá da Secretaria de Saúde, né, do Distrito Federal, da banca IADES, onde foi da residência, né, da residência lá do Distrito Federal. E para lembrar, né, essas bancas que são de certo e errado, geralmente quando você erra uma questão, você anula uma certa, né? Então você ganha um ponto, mas se você marcar uma errada, aí você perde um ponto. E nessa que foi aplicada pela IADES, ela só perdia meio ponto. Então é um motivo, né, assim, né, da gente conhecer a banca. A gente sempre tem que pensar nisso também. E no curso Fono Fácil, eu vou trazer também dicas sobre isso, como a gente conhecer, né, nossa banca, nosso perfil de banca, que isso é muito importante. Em breve estará à disposição, né, aí ao nosso acesso, o curso Fono Fácil, que eu estou preparando com muito carinho para que a gente, né, trilhe aí nosso rumo no mundo dos concursos públicos. E essa banca, né, essa prova, você só perdia meio ponto caso errasse. E se você acertasse, ganhava um ponto, e caso errasse, você perdia meio ponto. Então fica ligado, provas que tem questão verdadeiro e falso, sempre tem certo ou errado, sempre tem essa questão envolvida, tudo bem? Vamos para a questão. Um teleoperador de 42 anos de idade procurou um ambulatório de otorrinolaringologia por apresentar queixas vocais e auditivas. Seus sintomas vocais são cansaço para falar e dores na garganta, pois a gente tem que ter em mente, né, os profissionais da voz, né, estão aí dispostos a ocorrer eventos como esse da questão. Então a gente já fica ligado, né? Um teleoperador, a gente já sabe que está usando bastante aí a voz. Mas uma das questões, né, considerando esse caso e os conhecimentos correlatos, vamos julgar aqui esses itens. Esse item. As disfonias organofuncionais possuem etiologia na demanda vocal, sob efeito de inflamações ou infecções agudas relacionadas a gripes, laringites e faringites. Esse item está certo ou está errado? A gente tem que ter em mente o seguinte: ele está dizendo que as disfonias organofuncionais, né, surgem, tem uma etiologia, né, da demanda vocal sobre o efeito de inflamações ou infecções agudas, gripes, laringites e faringites. E a gente tem que saber o seguinte, que as disfonias organofuncionais, elas são decorrentes do excesso, né, da demanda vocal ou de uma demanda excessiva ou de um padrão inadequado, né, de demanda vocal. Então, esse item está errado. A disfonia organofuncional, ela não decorre de inflamações, de uma gripe ou de uma laringite. A organofuncional deriva, sim, é uma lesão secundária, né, a algo que já está acontecendo em relação à função, que no caso é uma demanda vocal excessiva. Então, a organofuncional sempre faz essa combinação, gente. Organofuncional é uma lesão secundária à demanda, né, do uso vocal, o vocal excessivo, os quais os profissionais da saúde os profissionais da voz, né, estão aí dispostos a eventuais lesões como essa. Então, se liga, gabarito é errado. Essa questão que a gente vai resolver agora é lá da Prefeitura de Arapongas, do Paraná, e o tema dela é sobre fissuras lábio-palatinas. E no nosso curso Fono Fácil vai ter, sim, questões, né, e assim um maior conhecimento nesse tema, o que é que a gente deve levar
para as provas do concurso público sobre esse tema. Lá tem fissuras palatinas. Mas vamos resolver aqui essa questão agora que é sobre esse tema. Os indivíduos com fissura palatina ou com outras alterações craniofaciais podem apresentar distúrbios articulatórios relacionados a uma variedade de causas, como fístulas palatal, má oclusão, perda auditiva flutuante ou crônica e hipertrofia das amígdalas. Causas estas não limitadas à disfunção velofaríngea. Alguns distúrbios são obrigatórios da disfunção velofaríngea, decorrentes de uma alteração estrutural, exceto em qual caso. Então, quando a gente lê uma questão, a gente tem que saber o que é que ela está querendo. É muita informação. Na hora de uma prova, muitas questões para você fazer e a leitura se torna cansativa, cada vez mais cansativa. Então, vamos se ligar, se atenta sempre no que a questão está te cobrando, para que você responda com objetividade. E a questão está sendo assim, bem direta na última pergunta, na última frase, é que ela faz o comando, né? Alguns distúrbios são obrigatórios da disfunção velofaríngea, decorrente de uma alteração estrutural, exceto, aí você corre aqui para as alternativas. A letra A, o ronco nasal está assim, presente na disfunção velofaríngea. A hipernasalidade também, o fluxo aéreo pelo nariz vai ser bem maior. Uma emissão de ar nasal, veja só, 3 questões falando quase a mesma coisa. Aí a letra D, fraca pressão aérea intraoral, certa também, a pressão vai tá fraca, porque não vai ter aquela toda estrutura tampadinha para pressionar mais ainda, então vai estar aberta, a pressão vai ser menor. Então, a letra E é a nossa resposta, e veja isso, gente. É uma questão simples, é uma questão fácil, né, que a gente pode considerar uma questão fácil, assim, que eu não acredito que tenha questão fácil. Tem questão que você sabe o conteúdo e tem questão que você não sabe o conteúdo. É bom que a gente tenha isso, né, na consciência. Não é uma questão fácil. Na hora da prova, nada é fácil. Nunca foi fácil. Mas é possível. E a letra E diz assim, inabilidade para controlar a vocalização. E a gente sabe que para controlar a vocalização é necessário o fluxo aéreo que vem dos pulmões. Então, esse fluxo aéreo nos permite, sim, uma habilidade no controle dessa vocalização. Então, portanto, é a letra E que é o nosso gabarito, né? Que é a exceção das alterações advindas aqui na parte superior. Tudo bem, gente? Ok? Vamos para a próxima. Essa questão é bem direta e ela pergunta assim, com relação às disfonias, assinale qual é considerada disfonia orgânica. Eu já falei agora há pouco que era a disfonia organofuncional. E a orgânica é quando, independente, né, da demanda vocal, essa alteração, ela existe, né, e ela vai causar aí efeitos na emissão vocal. Mas vamos conferir aqui o gabarito, qual é? A letra A, ele diz que a disfonia orgânica é considerada a alteração vocal decorrente do próprio uso da voz, como, por exemplo, o uso incorreto da voz. Definitivamente não é essa a resposta, porque a gente acabou de ver que é organofuncional que leva a lesões decorrente desse mau uso vocal, beleza? Letra B, é a alteração vocal de lesão benigna secundária ao comportamento vocal inadequado ou alterado. Ele quis dizer a mesma coisa, basicamente, né, do conceito de lesões de disfonia organofuncional. Portanto, não é a nossa letra ainda. Letra C, é uma lesão vocal psicogênica não tratada. Quando a gente se depara com uma questão dessa, e a gente sabe que esse não é a resposta, definitivamente essa não é a resposta, a gente já economiza. No meu caso, se eu lesse, é uma alteração vocal psicogênica não tratada? Não, eu estou perguntando orgânica, uma disfonia orgânica. Está bem clara a questão me dizendo isso. Então, ela não é uma psicogênica não tratada.
Pula logo para a letra D. É alteração que provém de um distúrbio do comportamento vocal decorrente de inadaptações vocais e alterações psicogênicas. Gente, também não é isso que quer dizer a orgânica. A disfunção orgânica está na nossa letra E. Então, circula, né? Faz uma observação aí no seu papelzinho, que é sempre importante, né? A gente tá estudando, a gente está resolvendo questões de forma que use também a escrita, né? Você tem que ouvir, você tem que ler, mas você também tem que escrever. Isso faz parte da aquisição do conteúdo. Então não vacila. Letra E é a nossa resposta. É a alteração vocal que, independente do uso da voz, pode causar por diversos processos em consequência direta sobre a voz. Com consequência direta sobre a voz, como, por exemplo, um carcinoma de laringe, umas doenças neurológicas, inflamações ou infecções agudas relacionadas à gripe, laringite e faringite. Então, a gente tem que saber que uma disfonia orgânica, a gente tem que fazer essa associação, que está mais ligada a algo do organismo mesmo, enquanto a organofuncional tem esse fator orgânico de forma secundária ao uso funcional da voz. Ficou claro, gente? Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Então, curte, compartilha. Tua participação é muito importante para que eu dê continuidade a esse trabalho.